Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo estaremos tratando aí sobre cabo de aterramento, o terceiro fio aí que nós encontramos na tomada 2P mais T. Como nós vimos no vídeo, qual é a finalidade dele, né? Qual que é o propósito dele? Qual o objetivo? Tá? E por incrível que pareça, é justamente o que estava na, na frente aí, né? Nessa thumbnail aí do vídeo, que é justamente causar um curto-circuito na instalação, né? Parece até um tanto contraditório, mas o objetivo dele é justamente curto-circuitar, né, o nosso circuito caso venha a ter uma falha elétrica por contato direto aí da parte viva com a carcaça do equipamento. Tá bom? Então imagina que em algum momento foi desencapado um fio condutor fase, tá? E ele vem a ter contato com a carcaça aí do equipamento, que seja de uma geladeira, né? Ou de um fogão, um micro-ondas, que seja. E aí essa carcaça estaria energizada, tá bom? E aí esse fio de aterramento faria o que? Justamente fecharia um curto-circuito entre terra, tá? Dessa fase, desligando aí, fazendo atuar a proteção, tá? Como que é feita essa instalação desse aterramento? Primeiramente vamos falar por como que ele é instalado e depois dar alguns detalhes a mais, né? Ou, ou seja, você está fazendo a abertura de uma caixa de inspeção, tá? Para você estar introduzindo a haste de aterramento, que por norma no mercado aí se acha várias medidas, vários tamanhos, porém por norma e a normatizada é uma haste com revestimento em cobre, tá? Ela tem a exceção de 5/8 e ela tem comprimento de 2,40 m. Você vai introduzir ele na terra e com isso você pode fazer alguns arranjos, né? Pode ser isso por cordoalha ou mais de uma haste, onde o objetivo aí é diminuir a resistência do solo, né? Tentando deixar aí essa resistência de aterramento mais próximo de zero para melhorar aí a eficiência do seu sistema de aterramento. Primeiramente, gente, se você é novo no canal, peço aí que você seja muito bem-vindo, né, ao canal Descomplica Eletricidade. Peço que se inscreva, curta e compartilha, dando um apoio aí, um incentivo a esse projeto. Nós estamos próximo aí de bater os 1.000 inscritos. Isso, sou muito grato a vocês que deram esse voto de confiança, ter ficado comigo até o presente momento, tá bom? E aqui, na medida do possível, vou estar sempre respondendo as perguntas e trazendo dicas aí valiosas aí para você que já é da área ou que está iniciando neste segmento. Bom, proteções contra choques elétricos, né, é o que faz o fio de aterramento. Ele vai proteger as pessoas contra o choque elétrico, justamente por uma falta aí de fase, né, que venha a estar energizando a carcaça de um equipamento. Porém, o que deve ser observado é que em algumas situações, tá, isso a depender aí da configuração de aterramento, tendo em vista que tem um vídeo já no canal falando sobre os tipos, né, as configurações de aterramento, tá? Então aí vai variar de acordo com cada instalação, mas todos têm o objetivo aí de conduzir a corrente aí, a tensão de falta para a terra, tá? Aqui eu trouxe uma imagem, uma ilustração, onde você observa que tem uma geladeira, tá? Nessa geladeira justamente aconteceu essa falha aí, falha do condutor fase diretamente à carcaça energizada. Como esse circuito aqui, ele identifica justamente que teria um aterramento, né? Essa carcaça, essa corrente, né, que estava na carcaça, ela é dimensionada ao terra, tá? A haste de aterramento, fazendo com que proteja justamente a pessoa no contato direto, tendo em vista que a corrente elétrica ela procura o caminho para fluir mais fácil, com menos resistência. Então tende-se ao eletrodo de aterramento uma resistência muito menor do que o corpo humano. Logo, essa corrente ela vai estar sendo drenada para a terra, tá bom? Mas como que vai funcionar aí no caso aí de um curto-circuito, né, para que seja desligado
esse circuito no momento em que estiver essa falta de fase, né? O que acontece? Vamos supor aqui que nessa imagem aqui nós estamos falando aí de uma configuração de aterramento TT, ou seja, no nosso medidor nós temos um aterramento, né, exigido por concessionária, que é o aterramento funcional, tá? E no nosso quadro nós também colocou ali uma haste como o desenho ilustra. Foi colocado uma haste de aterramento, tá? Porém essa haste ela não está equipotencializada com neutro, tá bom? Ela é distinta. O indivíduo aí fez a inserção da haste à terra, ligou a um barramento dentro do nosso quadro e já levou para os dispositivos, para os equipamentos. Se porventura esse aterramento, né, criado tiver uma resistência e essa resistência não for muito próximo do zero, tiver uma alta resistência, a tendência é que não cause um curto-circuito, porque a princípio de funcionamento, né, ele vai estar entendendo como uma carga, então vai ter uma corrente fluindo, uma corrente limitada em função da resistência do solo, e aí não vai estar desligando o circuito. Nesse caso específico, o ideal é fazer a instalação de dispositivos contra fugas de corrente transitória à terra, tá bom? Que são os IDR. Lembrando que na imagem aqui eu coloquei um tetrapolar e um bipolar, a depender do circuito aí que o mesmo está instalado. Ele sim vai fazer essa identificação, né, de até 30 mA e vai estar fazendo a abertura de fuga à terra, no caso aí de uma instalação que seja a configuração TT, tá bom? Onde não há equipotencialização do fio de aterramento, ou seja, o barramento de aterramento junto com o barramento de neutro. Lembrando que no canal, né, já tem vídeo aí falando sobre as configurações de aterramento, onde os senhores aí podem estar vendo com mais detalhe. Aqui ainda nessa imagem, vamos supor aqui agora que há uma equipotencialização entre o neutro e o terra, tá bom? Que é o circuito aí TNCS, a configuração TNCS. Neste momento em que o fio condutor faz encostar na carcaça da geladeira, automaticamente ele vai estar fechando o curto entre fase e neutro, tá bom? E aí vai estar fazendo aí o seccionamento, a abertura do nosso circuito. O disjuntor estará atuando por curto-circuito. Lembrando que algumas observações, alguns cuidados devem ser levados em consideração, ou seja, qual a seção do cabo de aterramento? Bom, isso a gente tem que ver bastante, eu já vi em várias situações aí, ter com condutor de 1,5 mm para todo o aterramento de uma residência, tá? Aí lhe pergunto qual é o critério que se usa para estar dimensionando a seção do condutor de aterramento, né? Então deve ter muito cuidado, ter atenção aí no momento em estar dimensionando o circuito, tendo em vista que os disjuntores atuam em caso de curto-circuito e sobrecarga, são eles que irão atuar aí no momento aí que tem uma fuga de fase à terra, tá bom? Então, tem que estar compatível aí os fios condutores ou fio de aterramento com as proteções, com os disjuntores, para que não venha acontecer justamente o título do vídeo, que seria fogo na instalação, tá bom? Isso aqui vai acontecer caso não seja compatível aí os disjuntores com os fios, inclusive o fio de aterramento. E aonde nós podemos buscar essa informação é justamente na seção dos condutores, que descreve a NBR 5410. O que ela diz para a gente? Que os fios de terra, seção de terra, deve ser a mesma seção dos fios fase até 16 milímetros.
Ou seja, se você tem um condutor de um circuito abaixo de 16 milímetros, o fio de aterramento ele tem que ser obrigatoriamente de 16 milímetros, tá bom? Tendo em vista que raramente você vai encontrar uma residência com essa bitola, essa seção de cabo, então tende-se que toda vez que você vê um cabo, o aterramento ele tem que ser de mesma seção. E aqui, gente, nessa outra tabela também de NBR 5410, onde traz a seção dos cabos e a capacidade de fluidez de corrente, nós temos que o cabo de 1,5 comum, utilizar ele em iluminação, circuito de iluminação, ele suportaria aqui 15,5 ampere, tá bom? Então, se você tem um disjuntor para iluminação e o cabo que está ligado nesse disjuntor é de 1,5 milímetro, o disjuntor ele tem que ser de no máximo 15 ampere, tá bom? Nessa tabela aqui você pode fazer justamente essa correlação entre a seção do cabo e os disjuntores, tá bom? Entenda que essa terceira fileira aqui, essa última fileira, coluna, né? Ela seja o que você, a proteção dos disjuntores, tá bom? Então, se você está colocando os cabos aí das tomadas, são todos de 2,5 milímetro, se observe que nessa tabela ele leva 21 ampere a capacidade dele. Então, logo, o disjuntor dessas tomadas terá que ser de 21 ampere no máximo, tá bom? E ou seja, se você colocou o fio de aterramento também de 2,5, você entende que ele suporta 21 ampere, logo o disjuntor de 21 ampere ele vai atuar aí no caso de um curto-circuito, tá bom? É muito importante estar fazendo essa relação correta para que não venha a romper ou ter aquecimento, incêndio na instalação. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? Mais uma vez, peço que curta, inscreva, compartilha, apoiando esse canal, tá bom? Agradeço e até mais.